Quando o silêncio ele se torna um material de tortura. Hoje nós iremos falar sobre o silêncio intencional que todas as pessoas narcisistas costumam fazer com frequência. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Todo relacionamento humano, na maioria das vezes, ele é totalmente complicado, né? Porque, por exemplo, quando pessoas começam a se relacionar, quando pessoas se conhecem, à primeira vista, né, se torna algo totalmente maravilhoso. E as primeiras brigas sempre surgem a partir de choques de culturas, ou seja, um homem ele é cuidado pela mãe e pelo pai de uma determinada maneira e a sua mulher ou a sua namorada também. Então, quando há esse tipo de atrito, é normal as pessoas ficarem totalmente irritadas e se afastarem e falar menos para não magoar o companheiro ou a companheira. O interessante é que quando esse silêncio ele é manipulativo, você vê alguns sinais. E qual que é esses sinais? Por exemplo, quando você entra em um pensamento ruminativo após uma briga. Porque pessoas, na maioria das vezes, quando brigam e se gostam e se amam, sempre procuram, na verdade, soluções, né? Então, há uma espécie sim de choque de culturas. Porque quando nos relacionamos, o relacionamento, como diz Lacan, é como se fosse uma espécie de roupa, né? Eu quero uma pessoa que se molde a mim. Assim como o homem ele tem um ideal de mulher, a mulher também ela tem o ideal do homem. Então sempre tentamos encaixar uns aos outros. É como se fosse uma camisa, ora tá larga demais, ora tá apertada demais, sabe? Então esse conceito de encaixe, na maioria das vezes em relacionamentos, não funciona, né? Porque sempre estamos projetando no outro uma espécie de uma pessoa ideal. O interessante é que quando você se relaciona com uma pessoa e essa pessoa, a cada briga, né, ela coloca o silêncio como um sinal de punição, na maioria das vezes, por exemplo, é um sinal de catarse, né? Você tem que ver aonde que você errou para você poder, por exemplo, se reestruturar. O interessante é que a pessoa manipulativa, quando ela está brigando com o outro e ela fica totalmente quieta, né? E o outro vai procurar entrar em contato para resolver o problema, essa pessoa fala a seguinte maneira: você sabe onde é que você errou, viu? Então, se você está sendo punido, você sabe o porquê você está sendo. Então, você já vê que a pessoa ela conta meias verdades. O manipulador, sendo o homem, ou seja, a mulher, eles contam meias verdades. E contando meias verdades, a pessoa que tem, na verdade, essa sensação de silêncio, né, ela vai ficando totalmente triste, ansiosa e num estado totalmente ruminativo. Porque a mesma sempre vai pensar, né, onde é que eu errei, o que eu fiz de errado. E o manipulador ele sempre vai falar pouco, tá? Na maioria das vezes ele vai ser, por exemplo, lacrador, né? Vai falar frases que lhe dê uma certa dúvida, né? Sempre deixa algo no ar. Mas a pessoa quando gosta de você, ela sempre quer resolver. Essa pessoa não faz joguetes mentais. E antes de continuar no nosso tema, eu quero perguntar para vocês se o nosso conteúdo é totalmente relevante para vocês. Se eles forem, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e contem uma de suas histórias, né? Qual foi desses temas, por exemplo, que você já sofreu mais opressão, né, do seu companheiro muitas vezes você que está nos escutando, você já fez esse estado manipulativo, um joguete emocional para mostrar, por exemplo, que o seu ego estava ferido. Mas só que o manipulador, na maioria das vezes, quando ele faz esses joguetes, ele não revê os seus valores. Mas quando você perde uma pessoa que você ama, você percebe que
muitas vezes certos joguetes mentais não faz bem ao relacionamento, tá? Então, por exemplo, sempre vai sendo de mal a pior. O interessante é que a segunda característica é muito importante, tá? Ou seja, esse manipulador, ele sempre vai quebrar o silêncio quando ele tem uma espécie de necessidade. Por que isso? Porque o silêncio, na maioria das vezes, ele tem um sinal de desprezo, de indiferença e de manipulação e de medo. Uma pessoa, quando se sente superior a outra e quando tem um certo tipo, né, ou uma discussão, ela vai ficar quieta e vai se retrair. Então ela vai pensar que ela não tem mais tempo para conversar ou se justificar com a outra pessoa. Mesmo ela estando errada, a mesma acredita que tem um senso de superioridade. O narcisista e o manipulador, eles não estão preocupados com a verdade, eles estão preocupados, na verdade, com o controle que ele tem sobre a outra pessoa. Então, esse desprezo, na maioria das vezes, é um sinal de indiferença. Por exemplo, quando você termina o relacionamento com a pessoa, você deixa de amá-lo, você fica totalmente indiferente. Porque o contrário da paixão é o ódio. O contrário do amor, ele é a indiferença. É lógico que, por exemplo, para o amor chegar a esfriar, ele deve descer vários degraus para que a pessoa possa chegar ao estado de indiferença. Mas a pessoa, quando ama, quando gosta, ela sempre tenta se relacionar, sempre tenta consertar aquilo que ela acha que fez de errado. E o interessante é que o manipulador, quando brinca com o sentimento da pessoa, a pessoa começa a pedir perdão até por coisas que ela não fez. Mas o manipulador e o narcisista, eles sentem prazer em ver as pessoas se humilhando, porque isso para ele não é um sinal de relacionamento, na verdade. Tudo para ele depende numa espécie de controle. Um outro tópico também muito interessante, que ele sempre fala que o silêncio dele é uma, vamos dizer assim, uma forma educativa, né? Pedagógica. Porque se você erra, eu tenho que ficar quieto e você tem que sofrer as punições pelos erros que você cometeu. Então você vê que ele nunca quer conversar, sentar e conversar e resolver. Por quê? Porque quando uma pessoa, por exemplo, ela fica em silêncio após uma briga e ela fica ressentida, não é uma pessoa que não fique ressentida após uma briga. É normal, é do ser humano machucar o seu ego, sabe, ter o seu ego ferido. É normal, né, sermos egoístas, é da natureza do ser humano ser egoísta. O interessante é que tem um livro, né, A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand, que ela fala praticamente isso, tá? Ou seja, o egoísmo, ele é um sinal de individualidade, é um sinal que você cuida de si, mas não que você prejudica o outro, você está dando um tempo para si. Mas quando o narcisista e o manipulador, ele apregou o medo para outra pessoa, né, o silêncio, né? Esse silêncio vai causar medo. Por quê? Porque o silêncio, ele começa a ser punitivo, é passivo-agressivo, é cúmplice e é negligente. Então o manipulador, ele é negligente em relação, por exemplo, à necessidade da pessoa que vem conversar com ele, quer, né, reatar. Ele, por exemplo, ele não quer saber, né? E o que importa é o que ele sente. Não importa a verdade, não importa, por exemplo, o tempo de convivência que você teve com essa pessoa. Ele é totalmente negligente com os seus sentimentos. Ele é cúmplice porque ele vai ajudar a outra pessoa a te prejudicar. O homem que tem um ego ferido, a mulher que tem o ego ferido e que é narcisista e manipulador, na maioria faz isso, tá? Então, por exemplo, o interessante também é que dentro desse aspecto, ele vai se utilizar do silêncio para humilhar você também na frente dos seus amigos. Ele sempre quer mostrar que é superior a você, por exemplo, em determinados contextos, tá? O interessante também tem o outro tópico, que a maioria dos manipuladores e narcisistas otimizam o tempo. O que seria otimizar esse tempo? Tudo para ele é uma espécie de tempo, de ganhar tempo, ter tempo, e ele não quer perder o seu tempo. Então tudo que ele faz dentro desse tempo
o que ele faz de errado, ele justifica tudo o que ele faz. Agora, o que você faz é totalmente punitivo. Então, para ele, sempre há um porém, há uma causa, ou porque ele sempre trabalha dentro de uma projeção. Então ele sempre vai te culpar, ele está te punindo. Mas quando ele tem algo em interesse, ele vai dar um porém, uma pseudo chance para ele se aproveitar de você mais ainda. Mas e as consequências que isso causa, por exemplo, em um homem que se relaciona com a mulher que é narcisista e manipuladora, e a mulher que se relaciona com um homem também que tem essas mesmas características? O silêncio, na maioria das vezes, vai gerar paranoia, angústia e ansiedade. Mas para chegar nesse tópico, né, o narcisista, o manipulador, separou essa pessoa da sua família, dos seus amigos, das suas pessoas mais próximas, e essa pessoa se torna mais dependente, né, do manipulador. Então, por exemplo, ele sempre vai fazer uma espécie de ameaça. Você não tem mais ninguém na vida além de mim. Eu sou a única pessoa que se importa com você. Então você vê que ele joga uma importância para você, como ele se fosse o único, e que você não é nada, porque ele separou você de todos os seus familiares. Então, com isso, você vai se sentir totalmente perdido, né? E totalmente também sem norte, porque ele precisa de alguém que se apoie nele. Porque na maioria das vezes é ele que é o covarde, é ele que é o mentiroso. Porque como ele não consegue conquistar as pessoas pelo modo ético, ele sempre se utiliza do poder para manter o controle. E o controle sempre vai gerar o quê? Paranoia, né? No outro, ansiedade e angústia, do qual que sempre quando o outro precisa, ele sempre vai jogar a necessidade dele no outro e dar simplesmente um porém para que ele possa voltar com a pessoa. Porque tudo que ele faz, na verdade, é uma espécie de amor e de carinho. Isso está no imaginário dele, que é totalmente deturpado. O interessante também é que o narcisista, ele é vinculado não àquilo que você é, mas sim àquilo que você oferece. Tá? Então ele sempre vai procurar você quando tiver apenas uma necessidade. E quando você for ser ferido pelo seu companheiro ou pela sua companheira, eu sei que é totalmente difícil, mas uma das piores coisas é você perguntar o porquê das coisas acontecem e o para quê. Tem uma frase, por exemplo, Siddhartha Gautama, né, o famoso Buda, que ele diz que quando uma flecha é atirada contra você e lhe acerta no peito, você não pode perguntar de onde veio a flecha, porque cada vez que você pergunta, mais você envenena a sua alma com angústia e, por exemplo, e esse veneno vai se corroendo. O certo seria você tirar essa flecha e se limpar. Então toda a ferida, na verdade, ela vai cicatrizar com o tempo, né? Mas o manipulador e o narcisista, ele nunca dá esse tempo. Mas o que você tem que fazer nesse caso, por exemplo, para quebrar esse silêncio? É você buscar a sua independência financeira ou então a sua independência moral, porque você não nasceu colado praticamente a ninguém. Você apenas nasceu colado à sua mãe que te criou, que te educou, e a seu pai também, que te proveu as suas necessidades. Isso os pais ensinam os filhos a serem independentes, uma família que é totalmente saudável. Mas o manipulador, ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai te punir com o silêncio para mostrar que você tem que se corrigir. Aquele que te ama, ele não quer te corrigir, ele te aceita do jeito que você é. E você apenas muda para essa pessoa com uma espécie de amor e agradecimento. É você que muda para outra pessoa. Ninguém muda através da coerção e da repreensão. Isso só vai gerando mais crises existenciais, angústias, tá? E vazio. Se vocês ficaram conosco até o final, né, desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta também o botão das notificações, eu vou colocar aqui o QR Code, vocês vão escanear, vocês vão entrar diretamente, né, no nosso canal, do qual que eu estou organizando, né, essa playlist que fala sobre o silêncio do manipulador e como ele faz para poder ficar mais preso emocionalmente a ele. Então, como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos por ficarem conosco até o final desse vídeo e até a próxima.